Doctor? Kini, a coisa mais inesperada sobre você para mim é que há muito tempo você é o líder nacional de seu povo. Você é uma das figuras mais influentes, suponho, nos Estados Unidos, mas tem apenas 32 anos. Agora, você teve algum treinamento especial para esse tipo de liderança quando era menino? Não, eu realmente não fiz. Não tinha ideia de que seria catapultado para uma posição de liderança na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Passei pela disciplina do ensino fundamental e depois do ensino médio, da faculdade e do treinamento teológico, mas nunca percebi que estaria em uma situação em que seria um líder no que hoje é conhecido como a luta pelos direitos civis dos Estados Unidos. Que tipo de casa você teve quando criança? Era uma casa rígida, por exemplo? Bem, acho que foi relativamente rigoroso. Chegando na casa de um ministro, enfrentei a disciplina que você enfrentaria em uma formação religiosa muito fervorosa. No entanto, não creio que tenha sido demasiado rigoroso ao ponto de desenvolver qualquer conflito de personalidade como resultado da minha primeira infância, mas foi suficientemente rigoroso e penso que foi suficientemente rigoroso para que eu desenvolvesse certos princípios disciplinares à medida que ia chegando acima. Bem, agora, quando você ainda era um menino, antes de essas decisões surgirem, você estava consciente da discriminação de cores em sua vida? Sim, tomei consciência da discriminação de cores numa idade relativamente precoce. Acho que a primeira vez foi quando eu tinha cerca de 6 anos. Eu tinha alguns amigos que moravam, bom, eles não moravam na nossa frente, mas os pais deles tinham uma loja, dois meninos brancos, e eles foram meus companheiros inseparáveis nos primeiros anos da minha vida. E lembro que quando eu tinha 6 anos, algo começou a acontecer. Quando eu ia brincar com eles, eles sempre davam desculpas. Eles não podiam jogar. Eles estavam ocupados. E finalmente procurei minha mãe com esse problema, e ela tentou me explicar da melhor maneira que poderia explicar para uma criança de 6 anos. E esta foi realmente a primeira vez que tomei consciência das diferenças raciais, ou realmente do problema racial. Ela deixou claro para mim que esse sistema tinha uma longa história que remontava à época da escravidão. Ela tentou explicar o significado do sistema de segregação. Mas o que eu sempre lembraria é que no meio de sua explicação, ela sempre me dizia: você nunca deve sentir que é menos que qualquer outra pessoa. Você deve sempre sentir que é alguém e deve sentir que é tão bom quanto qualquer outra pessoa. E é claro que isso surgiu comigo, apesar de eu ainda enfrentar o sistema de segregação todos os dias. Diariamente. Isso foi um conflito violento em sua vida. Se você realmente acreditasse em sua mãe, e ainda assim o sistema ao seu redor sugerisse que isso não era verdade, deve ter causado algum tipo de tensão, né? Acho que sim. Ao relembrar aqueles primeiros dias, tive uma espécie de desatenção. Por um lado, minha mãe me ensinou que eu deveria ter uma sensação de ser alguém.
Por outro lado, tive que sair e enfrentar um sistema que me encarava todos os dias dizendo: você é menos que você não é igual. Portanto, esta era uma tensão real interior. Agora, com base na sua experiência pessoal, o único exemplo que você me deu até agora foi o de uma família em que a mãe não se importava muito em deixar você brincar com os filhos dela. O que você realmente foi impedido de fazer quando criança? Que uma criança branca poderia ter feito? Bem, quando criança, em Atlanta, havia um sistema de segregação bastante rígido. Por exemplo, eu não podia usar a piscina e por muito tempo não pude nadar até que o YMCA fosse construído, o Negro YMCA, e eles tivessem uma piscina lá. Mas certamente uma criança negra em Atlanta não poderia ir a nenhum parque público. Eu não poderia frequentar as chamadas escolas brancas. Eram escolas separadas. E frequentei uma escola secundária em Atlanta, que era a única escola secundária para negros na cidade. E isto foi um problema real porque em Atlanta há mais de 200 mil negros. Em muitas lojas do centro da cidade, para dar outro exemplo, eu não conseguia ir à lanchonete comprar um hambúrguer, um café ou algo parecido. Não pude comparecer a nenhum dos teatros. Apenas havia um ou dois teatros negros. Eles eram muito pequenos, mas não conseguiram as fotos principais. Se os conseguissem, estavam 2 ou 3 anos atrasados. De modo que, em geral, havia um sistema de segregação muito rígido, e não havia nada chamado de integração racial naquela época em Atlanta. Mas o que sempre lembrarei é que no meio de sua explicação, ela sempre me dizia: você nunca deve sentir que é menos que qualquer outra pessoa. You must always feel that you are somebody, and you must feel that you are as good as anybody else.